Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Resutti, eu sou escritor e pesquisador. Lanço livros sobre história do Brasil, principalmente focado em Império, desde 2011 e desde 2017 eu tenho um canal no YouTube. Hoje eu quero contar para vocês a respeito do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, que se localiza no bairro da Gávea, dentro do Parque da Cidade, também conhecido como Parque da Gávea. Mas antes de falar um pouco sobre ele, da onde vem esse Gávea que todo mundo fala? Ah, vamos à Gávea, o parque fica na Gávea, a Pedra da Gávea. Bom, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, havia na esquadra, junto com o Pedro Álvares Cabral, o Gaspar de Lemos, que foi mandado para Portugal para falar que descobriu o Brasil, tal, que achou o Brasil, na verdade, que o Brasil não estava perdido, que estava perdido aos portugueses. E ele volta em 1501, o Gaspar de Lemos, mapeando toda a costa desse novo local que foi descoberto. Em 1502, ele chega no que ele acha que é a foz de um rio e dá o nome de, em 1º de janeiro de 1502, de Baía do Rio de Janeiro, que depois vai virar Baía de Guanabara, porque não tinha rio nenhum lá. Uma das coisas que eles avistam quando eles chegam na Bahia é uma pedra imensa no alto de uma montanha. Para eles, como navegadores, eles identificaram aquela pedra diretamente como um cesto de Gávea, um cesto da Gávea. O que é a Gávea? A Gávea é uma parte do mastro central do navio, onde fica o cesto da Gávea. Sabe aquele lugar que o povo grita lá, terra à vista? Então, isso é um cesto de Gávea. E eles identificaram, então, aquela pedra como se fosse a pedra da Gávea. Só que eles esqueceram de combinar com os tamoios, né, que já chamavam o local, há gerações e gerações, de Metacaranga, que significa cabeça coroada. O nome português, obviamente, acabou se sobrepondo, até mesmo pela questão da conquista, ao nome dado pelos indígenas. Não só a pedra ficou denominada de Gávea, como também o vale onde ela está e que se estende até a Lagoa Rodrigo de Freitas. O bairro da Gávea, como todos os bairros da região, teve sua origem no engenho del Rei, na época do governador Antônio Salema. Esse engenho, essas terras, elas eram utilizadas para lavoura e pastagens. No local se cultivava cana-de-açúcar e no século XIX o café. A região ela pertencia à povoação de São José da Lagoa e desta ela foi desmembrada em 1873 para originar a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Gávea. O acesso principal à Gávea se dava por meio do Caminho da Boa Vista, onde você conseguia encontrar várias chácaras e vários palacetes na região, principalmente no século XIX. Só que assim, no século XIX, isso aí vai começar a se desenvolver mais na época da chegada de Dom João VI, que é na época que ele chegou não era Dom João VI, era o príncipe regente Dom João, Dona Maria I, a mãe dele estava viva e também vem para o Rio de Janeiro, para o Brasil com a corte, com a família real portuguesa. E começa então a ter um maior desenvolvimento na época dele, até porque você tem que pensar que assim, o point da cidade era o centro. Então os lugares mais caros assim, de se viver, até o custo de vida também do centro era mais caro. Então muita gente acabava se deslocando para outras regiões ainda não tão exploradas. Numa dessas chácaras, bem próximo ao Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, viveu o arquiteto Grandjean de Montigny, que nasceu em 1776 e morreu em 1850. Ele foi um dos vários artistas que veio com a missão artística francesa ainda na época do Dom João. Qual era o objetivo dessa missão? Era embelezar o Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro na capital do Império Ultramarino Português. Ele, o Jean de Montigny, construiu a residência ali. Além dessa residência, que é um centro cultural, que pertence à PUC, que está dentro do campus da universidade e que pode ser visitado, você tem ainda algumas coisas do Grandjean de Montigny no Rio de Janeiro, como a antiga Praça do Comércio, que hoje é a Casa França Brasil.
Subindo mais um pouco, assim, deixando o Grande de Montigny para trás, né? Você tem ainda no caminho da Boa Vista, em meio à floresta, uma antiga chácara, que era a chácara do Morro Queimado, que era uma remanescente de uma fazenda antiga de café que tinha lá. E essa fazenda foi desmembrada e sobrou essa chácara chamada Chácara do Morro Queimado. E é lá que se encontra o Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. A casa ela foi erguida ainda no século XIX e teve como primeira proprietária a dona Catarina de Sena. A residência na época dela só tinha o primeiro andar, o resto foi acrescido depois. O imóvel e o terreno eles passaram por vários proprietários e cada um imprimiu um pouco a sua marca. Um deles foi o conselheiro José Antônio Pimenta Bueno, que foi Marquês de São Vicente, e muito provavelmente na época dele havia outras construções próximas, como a cocheira e a residência dos empregados. Em 1889, a casa, a chácara, né, e a casa foram vendidas para o Antônio Teixeira Rodrigues, que era um arquiteto e ele era um mestre de cantaria, ele era mestre em esculpir pedra bruta, né? E ele foi feito conde, ele era o conde de Santa Marinha, era um título que foi dado a ele pelo rei de Portugal. E é da época dele, né, desse arquiteto que morou no local, que a casa recebeu o acréscimo do segundo pavimento, um alpendre e a decoração em ferro e vidro que se encontra lá até hoje. Uma outra lembrança dele no local é a estrada de Santa Marinha, que leva ao Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. É a estrada de Santa Marinha, sem número, o endereço. Em 1911, o imóvel ele passou a pertencer a João de Carvalho Macedo Júnior e a João Borges. O João de Carvalho ele passou a residir na chácara que foi renomeada como Vila São João. E a pedido da sua esposa, ele construiu no local uma capela dedicada a São João Batista. A propriedade foi vendida em 29 para o engenheiro Guilherme Guinle. Em 1939, o Guilherme Guinle vendeu para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que ali criou o Parque da Cidade, ocupando 470 mil metros quadrados com gramados, lagos, trilhas, reserva florestal e o próprio Museu da cidade do Rio de Janeiro, que foi instalado na antiga residência. O museu ele foi transferido para lá ele já existia, né? Ele foi transferido para lá em 1941. Uma das construções que também chama a atenção no local é a capela, que, como eu falei, foi construído no começo do século XX, precisamente lá para 1920, dedicada a São João Batista. Agora que eu contei um pouco desses prédios, do local onde isso tudo está inserido, o que é esse acervo? Bom, são quase 24 mil peças, é muita coisa, fora a biblioteca e tudo mais. Ele, obviamente, a motivação é histórica, mostrar a história da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro foi capital ainda do reino, do vice-reino do Brasil. Então, muita coisa que aconteceu lá no Rio de Janeiro repercutiu no resto do Brasil. Então, apesar de ser um museu onde você encontra a história da cidade, muitas vezes a história dessa cidade é a história de todos os brasileiros. Por isso que é um museu muito importante no meu ponto de vista. Entre as obras que existem lá no museu, a gente pode destacar artistas bem importantes como o Eliseu Visconti, o Thomas Zender, o Antônio Parreiras, o Armando Viana, Augusto Malta e Marc Ferrez. E também o museu ele guarda o acervo de alguns prefeitos, como Pereira Passo, né, que foi responsável pelo Bota Abaixo, né, pela urbanização no começo do século XX do Rio de Janeiro, o Pedro Ernesto, Carlos César de Oliveira Sampaio e César Maia. Bom, vamos falar um pouco do acervo? Como eu disse, é um museu histórico, então assim, uma das
peças mais interessantes assim do início do Rio de Janeiro, eu acho que é essa armadura que vocês estão vendo aí. O que essa armadura significa? Bom, os portugueses, eu falei lá que eles vieram lá em 1501, 2, deram uma passadinha, né? Mas eles não se estabeleceram. Isso aí vai começar lá em 1560, essa tentativa de se estabelecer aí no Rio de Janeiro. Então, em 1560 é feito uma tentativa inicial e que depois vai entrar em briga com os franceses, que também estavam tentando se estabelecer lá na região. Eles fizeram, os portugueses, uma expedição chefiada pelo Estácio de Sá para acabar com a presença dos franceses na Baía de Guanabara. E ele funda, em 1º de março de 1565, o povoado de São Sebastião do Rio de Janeiro. Depois de 2 anos de luta, os portugueses finalmente conseguiram uma vitória esmagadora contra os franceses em 20 de janeiro de 1567. E é uma vitória muito simbólica, porque 20 de janeiro é dia de São Sebastião e também é aniversário do Dom Sebastião, rei de Portugal. E essa armadura que vocês estão vendo é dessa expedição do Estácio de Sá e está lá no Museu da Cidade do Rio de Janeiro. Na frente, tem um pátio, na frente do prédio do museu, o prédio principal, tem um pátio onde você encontra 3 canhões, que são os canhões um pouco menores, eles são chamados de columbrina e eram usados para defesa tanto de navios, né, eram colocados em navios, como na defesa costeira. Então, provavelmente também aí fazia parte do sistema de defesa da cidade do Rio de Janeiro. Uma outra peça bem interessante, ela nos evoca essa marreca aí que vocês estão vendo, que veio do chafariz das marrecas e que nos evoca uma época do Rio de Janeiro colonial, né? Ele já é sede do vice-reino e nessas obras iniciais da cidade, da época colonial, você tem uma pessoa muito importante que é o Mestre Valentim. O Mestre Valentim, que era um mineiro, chamado Valentim da Fonseca e Silva, que nasceu em 1745 e morreu em 1813. Ele foi um escultor, entalhador, arquiteto e urbanista. Ele aprendeu escultura em Portugal e por volta de 1770 ele abriu uma oficina no Rio de Janeiro, onde ele trabalhou tanto com decorações internas de igrejas, né? Então ele fazia talhas e pinturas e tal, como também na cidade do Rio de Janeiro. Então ele vai criar, por exemplo, o projeto do passeio público. Então o primeiro passeio público das Américas, que ainda existe lá no Rio de Janeiro, o traçado inicial era dele, assim como uma fonte que ainda pode ser vista no local. E como eu disse, no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, você tem uma das marrecas feitas em cima de projeto dele para o chafariz das marrecas, que ficava próximo do passeio público e que também contava com 2 outras esculturas, que são as primeiras esculturas fundidas no Brasil, que hoje se encontram no Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro, que é a estátua da ninfa Eco e do Narciso. Em 1808, precisamente em março de 1808, chega ao Brasil o príncipe regente Dom João VI, junto com a família e junto com a corte, né? Eles estão vindo para o Brasil, por quê? Porque Napoleão invadiu Portugal e eles, para não perder a colônia mais rica da coroa portuguesa, eles migram para o Brasil e transformam o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, em sede do que sobrou do Império Ultramarino português. E para celebrar a chegada do rei, a Câmara da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro manda fazer esse estandarte aí que vocês estão vendo, que é uma peça grande, que mede 1,18 m por 97 centímetros e que foi feito para receber essa família real. Uma outra peça que lembra esse momento da chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro é essa tela que vocês estão vendo, que é do Armando Viana, que foi pintada em 1937.
e que mostra a chegada do Dom João VI, futuro Dom João VI, né? Então príncipe regente, e da corte para a celebração de um Te Deum em ação de graças pela chegada, ação e a salvo deles ao Rio de Janeiro. E essa peça, ela mostra a Igreja do Rosário, onde foi realizado esse evento. Na época, a Igreja do Rosário, na época, em 1808, quando o Dom João VI chegou, a Igreja do Rosário era a Sé, funcionava como Sé do Rio de Janeiro. Ainda voltando um pouco mais para essas questões desses dirigentes, né, do Brasil que habitaram o Rio de Janeiro, nós vamos ter o Dom Pedro II, que é o primeiro dirigente do Brasil carioca, né? Ele nasce no Rio de Janeiro em dezembro de 1825. E aí vocês estão vendo esse busto de gesso do Marc Ferrez, feito em 1840 para celebrar a maioridade do imperador. Então, assim, essa maioridade, na verdade, ela é abreviada pelos legisladores. Ele assume antes de ser maior de idade, e aí tem uma apoteose, né? O menino imperador finalmente assume o trono, vai reinar e vai apaziguar o Brasil, que estava cheio de problemas, cheio de revoltas e revoluções por todos os lados. E aí, para comemorar então essa efeméride, o Marc Ferrez faz esse gesso de bronze, lembrando que o Marc Ferrez, ele também vem com a missão francesa, ele é um dos remanescentes dessa missão francesa, e ele pertencia à Academia Imperial de Belas Artes, e a Academia Imperial de Belas Artes, ela, em 1840, ela passa a abrir para o público. Antes disso, todas as exposições eram fechadas para a elite e para os alunos e professores. Então sempre havia uma exposição no final do ano, isso começa lá com Debré em 1829. Só que em 1840 finalmente se abre essas exposições para a população do Rio de Janeiro, que também era uma forma de quer dizer, não só do Rio de Janeiro, quem estivesse no Rio de Janeiro podia assistir à exposição e ver o que era produzido dentro da academia. Que era uma forma também de educar a população, né? Também uma outra peça evocativa dessa ocasião da maioridade é esse descanso de talheres em cristal. Isso ficava na mesa e você apoiava os seus talheres em cima disso. Nessa peça você tem o rosto do Dom Pedro II. Também é uma peça comemorativa relativa à maioridade do Dom Pedro II. Ainda lembrando do Império, você tem o que você está vendo agora, que são cartões impressos em papel e seda da Confeitaria Pascoal. Mas o que é isso? Essa Confeitaria Pascoal, em 1889, precisamente em 9 de novembro, ela serve no baile da Ilha Fiscal. Então, esse daí é o menu do último grande baile que foi dado no Império. Em 15 de novembro, o Império cai. E a gente também tem uma outra peça da queda do Império aí no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, que é esse quadro feito pelo Albert Chapon, de 1892, que mostra a entrega do documento que obriga o Dom Pedro II e a família imperial a seguir para o exílio. Também no museu a gente encontra essa primeira bandeira do governo provisório, que na verdade se trata de uma cópia, né, muito sem vergonha, da bandeira dos Estados Unidos, né? A única coisa que muda são as cores das listras, né, que em vez do vermelho você tem o verde no lugar, lembrando as cores nacionais brasileiras, mas essa bandeira vai ser a que menos vai durar. Voltando novamente para a cidade em si, né, você tem ainda também linkando o Dom Pedro II nisso tudo, esse quadro que se trata de uma visita do imperador aos doentes de cólera morbus, feito pelo Francisco Renato Murro.
O Morro ele retratou, a pedido de um vereador, esse momento da visita do Dom Pedro II ao hospital. Esse hospital, na verdade, foi uma enfermaria de urgência que foi montado dentro das salas do Paço Municipal, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro na época do Império. Isso mostra que, assim, essa questão de saúde pública era muito cara ao Dom Pedro II, né, ao imperador. Tanto que ele vai até tentar fazer o Pasteur vir para o Brasil para tratar da febre amarela, não vai dar certo, não vai conseguir. Mas é uma questão que vai sempre permear o governo. Tanto que você tem, né, as febres, não só a cólera, mas você vai ter febre amarela e várias outras coisas acontecendo no Rio de Janeiro. E isso só vai ser realmente combatido com mais força na virada do século XIX para o XX, quando você vai ter Oswaldo Cruz, né, com a sua campanha de vacinação, com a sua campanha contra os ratos e tudo mais, e você vai ter o prefeito Pereira Passos derrubando metade do Rio de Janeiro para reconstruir uma cidade mais urbanizada e mais saneada de alguma maneira. Entre 1903 e 1906, na administração do Pereira Passos, o Rio de Janeiro ele passou por uma grande renovação urbanística que alargou algumas ruas e abriu outras e demoliu mais de 1.700 imóveis da época da colônia e do Império. Ele criou avenidas como a Beira-Mar e a Avenida Central, cujo projeto vocês estão vendo aí, que faz parte do acervo do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo agora um modelo de cabeça do Cristo Redentor, que foi construído lá no Morro do Corcovado. Essa escultura, esse modelo, foi feito em terracota pelo escultor Paul Landowski, um escultor francês de origem polonesa, e esse modelo da cabeça do Cristo também integra o acervo do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. A ideia da construção do Cristo Redentor ainda é da época do Império, mas só no início da década de 1920 é que começa a ser erguido. Por concurso foi escolhido o projeto do engenheiro Heitor da Silva Costa com o projeto final do escultor Paul Landowski. A estátua foi inaugurada em 1931 depois de várias reformulações do seu desenho original. Uma das coleções mais ricas do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, do meu ponto de vista, é a iconográfica, né, que mostra o desenvolvimento, o que era a cidade e o que virou, né, e essas transformações, como a do Pereira Passos e outras que vai ter na cidade. Então, a gente tem, por exemplo, essa imagem dos Arcos da Carioca, né, o aqueduto que levava água para o Rio de Janeiro, para o centro da cidade, feita por Juan White Alexandre em 1806. Essas aquarelas que vocês estão vendo do Thomas Ender com vistas do Rio de Janeiro são muito raras, porque a maior parte do trabalho do Thomas Ender está no gabinete de gravuras da Academia de Belas Artes em Viena. Quem foi o Ender? Ele foi um artista que veio com a expedição científica que acompanhou Dona Leopoldina da Europa para o Brasil. Então, o príncipe de Metternich, o primeiro-ministro lá do Império Austro-Húngaro, ele cria uma missão com cientistas e artistas tchecos, bávaros, austríacos e manda para o Brasil para descobrir o que era o Brasil, né? E o Ender, ele faz vários desenhos, várias aquarelas, várias pinturas mostrando o que era esse Brasil, e essas duas estão no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Essa outra imagem é uma gravura feita pela viajante inglesa Maria Graham, que vai estar no Brasil, vai escrever um livro sobre sua estada no Brasil, vai ser preceptora da princesa Maria da Glória, futura rainha Maria II de Portugal, filha do Dom Pedro I e da Dona Leopoldina. E nessa gravura ela mostra o cemitério dos ingleses, que existe até hoje aí no Rio de Janeiro.
Essa outra imagem é do passeio público, lembra que eu falei do Mestre Valentim? Esse passeio público, como eu disse, ele existe até hoje, e essa é uma vista de como ele era entrada em 1836. Essa gravura foi feita pelo Teremin. Essa já é uma foto, que é da década de 1860, final da década de 1860, feita pelo Georges Leuzinger, mostrando a atual Rua 1º de Março. Essa aquarela que vocês estão vendo e que faz parte do acervo do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, foi feita pelo artista plástico Francisco Aquarone e trata-se da favela da Providência. A história dessa favela, que foi criada no Morro da Providência, se confunde com a própria história do Brasil. Em 1897, após a campanha de Canudos, que derrotou Antônio Conselheiro e seus seguidores lá na Bahia, foram prometidas moradias para as tropas brasileiras que participaram da campanha. Os soldados acamparam no morro atrás da sede do exército no Rio, esperando que a promessa fosse concretizada, mas aos poucos, como ela não foi resolvida, os soldados foram construindo barracos de madeira e chamaram a região de Morro da Favela, em alusão aos morros que cercavam Canudos e que eram cobertas com uma planta com esse nome. Assim, nascia aquela que é considerada a primeira favela do Rio de Janeiro, a Favela da Providência. Uma das coleções mais interessantes, se não mais curiosa, do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro é o acervo de Clovis Bornai. O Clovis Bornai, ele ficou muito famoso nacionalmente, inclusive internacionalmente, como carnavalesco. Mas ele foi mais do que isso, ele foi museólogo e ele trabalhou no Museu Nacional no Rio de Janeiro. O Clovis Bornai participou de concursos de fantasia por 60 anos, até ganhar o status de hors concours e ser proibido de competir, né? Ninguém ganhava dele. Ele também foi jurado nos programas televisivos do Chacrinha e do Silvio Santos. Essa fantasia, que está lá no museu, chama-se Plenitude da Harmonia Universal. Fantasia com paetês, plumas, pérolas, ferro e espuma, de 1989. Essa outra chama-se Dalai Lama, Oceano de Sabedoria, e é de 1993. Essa que vocês estão vendo agora, o nome dela é Arlequim e é de 1995. Como vocês podem ver, o acervo é riquíssimo, mostrando não apenas a história da cidade, mas de figuras e eventos que impactaram de alguma forma na história do Brasil. Vale muito a pena visitar o Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente se encontra por lá. Um abraço, até mais.